Após descobrirem que ele não tem magia, ele faz um acordo secreto e terá que se tornar o mais forte mago da Academia de Magia. Deixa no like aí embaixo e dá aquela moral pro canal clicando no inscreva-se. Eu tô postando recap todo dia e clica no sininho pra chegar a notificação pra vocês. No começo do episódio é dito sobre a Academia Easton e seu renome no mundo da magia. Todos os anos, o exame de entrada reúne diversos candidatos, mas somente aqueles detentores de uma magia excepcional são capazes de abrir seus portões. Porém, isso irá mudar. Enquanto isso, um dos professores daquela escola, Lute, está avaliando os candidatos vindo de famílias nobres. Todos ali são a nata e o futuro da sociedade. Ele está orgulhoso de eles estarem se preparando com tudo, revendo seus grimórios e conferindo suas varinhas. Quando ele ouve um barulho insano incomodando seu prólogo, esse barulho vem de Mesh, que está balançando sua barra igual doido. Detalhe pra esse Mesh bugadaço. O professor vendo aquilo fica em choque, se perguntando o porquê dele estar fazendo isso. Ele não consegue acreditar. No exame de admissão mágica, tem um cara puxando ferro. Ele pensa estar vendo coisas, visto o ambiente que está, mas quando olha novamente, Mesh está sentado em uma cadeira imaginária e lendo o livro de musculação. Lute fica incrédulo e puto, por ele nem ao menos estar lendo um livro de magia. Enquanto isso, Mesh está estudando sobre a necessidade da proteína no pós-treino, suavão. E para piorar a situação louca, Brad e Regro estão atrás dele, usando um colã preto e camuflados com galhos nas mãos. Regro fala com Brad sobre o exame de admissão. Ele está preocupado que Mesh não vai conseguir por não poder usar magia, mas Brad manda ele confiar. Pique Will Smith, pois daria tudo certo. Porém, Lute volta para a real e quer deixar Mesh para lá, pois um cara como ele jamais seria aprovado. E nisso, Lute aparece num furacão de fogo verde e se apresenta como coordenador do exame. Os alunos ficam assustados com sua presença, pois ele é um jovem prodígio que alcançou o 7º lugar no ranking e dominou diversas magias de alto nível. Enquanto a galera tá com medo, o doido tá lá, aproveitando a sensação de ser venerado. Mas Mesh acaba com a graça dele, falando que sair do fogo de propósito deve causar um puta calor. Lute já marca Mesh e ali mesmo quer reprová-lo. Ele dá início à primeira parte do evento e manda eles sentarem, mesmo que não haja nenhuma cadeira ali. Então ele usa sua magia para separar o chão e cria carteiras ali, colocando as provas e as penas na mesa usando a sua própria magia. Mas Mesh, acabando mais uma vez com sua graça, diz que seria muito mais fácil ele ter deixado tudo pronto desde o início. Lute fica para matar Mesh, mas se acalma quando pensa que apenas 3% passarão e que logo se livrará dele. Então dá início à prova, mas algo está estranho. Todas as letras na prova estão se embaralhando sozinhas. Eles terão que usar sua própria magia para dissipar o feitiço de Lute e resolver as questões. Brad e Rego percebem então quão burra foi a ideia deles para levar Mesh ali. Mas Mesh, olhando a prova, começa a ficar irritado com as letras se movendo e quebra sua varinha com as mãos. Nisso, as letras ficam com medo e param sozinhas. Ele leva a prova para Lute, porém, o professor acha que estaria tudo errado, mas para sua surpresa, Mesh acertou tudo. Logo após, Mesh segue fazendo o impossível, erguendo uma pedra enorme como se não fosse nada. Porém, na verdade, ele estava com o dedo enfiado nela, erguendo com sua própria força. Em seguida, Mesh consegue até correr sobre a água, concluindo uma prova atrás da outra. E como sua carta na manga, Lute anuncia sua última prova, fazendo mais uma vez as coisas saírem do chão. Ele cria um labirinto e lhes dá a ordem de atravessá-lo, mas não um labirinto normal. Esse contém diversas armadilhas, e eles precisam concluí-lo em 30 minutos. Mesh, que já está dentro do labirinto, acha a prova até que fácil, mas nisso, uma menina vem falar com ele. Seu nome é Irvine e quer acompanhá-lo. Mas Mesh, agindo frio e calculista, pergunta o porquê disso. Mas depois dela dizer que era para eles se ajudarem para que seja mais fácil, Mesh aceita. A menina começa a segui-lo e tagarelar, mas se mostra não tão útil quando tropeça sozinha em uma pedra. E logo após, é pega por um grupo de diabretes. E como se não bastasse, ela é pega por monstros em formato de mão, de nível 3. A cara de Mesh vendo tudo isso diz muito sobre. Ele a salva, mas apenas alguns passos à frente, ela cai em uma armadilha óbvia. Maluco. A cara do Mesh tá acabando comigo. A mina tá acabada, toda destruída e sozinha, quando ele pergunta como seria mais fácil com ela na equipe. Quando Mesh ouve um estrondo e gritos e decide se apressar indo na frente. Mas Irvine usa sua magia para prender os pés e mãos de Mesh. Usando algemas de ferro, ela estava esse tempo todo o enganando, para fazê-lo não concluir a prova. E diz para Mesh ficar quieto ali, pois nenhum humano conseguiria quebrar aquelas correntes. Mas Mesh já não é humano há muito tempo e quebra elas de boa, deixando Irvine para trás, embasbacada. E nisso, uma esfinge aparece atrás dela, fazendo uma charada e exigindo que ela responda. Ela acha que conseguiria fugir disso usando sua magia, mas quando pega sua varinha, a esfinge acerta sua mão, atacando longe. Irvine fica desesperada, ela está sem forças e com sua mão machucada, então ela começa a pensar na resposta para a questão rapidamente, mas fica muito nervosa não conseguindo responder, e esgotando seu tempo. Nisso, a esfinge se prepara para dar-lhe seu castigo, quando ela pensa em gritar por Mesh pedindo socorro, mas conclui que aquilo foi sua punição, por ela ter tentado enganá-lo para seu próprio benefício. Mas nisso,
Mesh já chega dando um ampante na Esfinge e dizendo que o bicho da charada que a Esfinge perguntava não existia. E ela questiona o porquê dele ter voltado para lhe salvar. Quando então Mesh diz que se os motivos para ela fazer isso forem iguais ao deles, ele sente pena de Irvine. Mas ela lamenta que ele tenha voltado, pois agora já não tinham mais tempo para concluir aquele labirinto. Porém, Mesh pergunta a ela se ela esqueceu o fato de ele ter chegado ali em segundos. E do lado de fora, Lute está todo felizinho. Ele já está afirmando que Mesh não conseguiria sair do labirinto, visto as armadilhas, o guardião e a aluna que ele colocou para lhe atrapalhar. Mas começa a ouvir um barulho altíssimo e repetidas vezes. É o som de algo quebrando. Lute não quer acreditar, pois seu muro tem 1 metro de comprimento e nega magias. Mas a parede explode levantando poeira e Mesh sai de dentro da fumaça com Irvine. Ele havia feito seu próprio caminho para fora de lá. E nisso, um senhor que parece Dumbledore está observando tudo do topo de uma torre. Mas a situação de Mesh não está boa. Todos os alunos estão questionando se sua ação é válida e começam a pedir que ele seja expulso dali. E Mesh realmente quer ir embora e concorda com todas as questões éticas que os alunos apresentam para ele. Mas Irvine não aguenta e fala em favor de Mesh. Ela diz que ele não havia feito nada errado. Lute tenta calar ela, mas ela revela o plano do professor, em que ele pede para ela atrapalhar Mesh e fazê-lo não conseguir chegar no final da prova. Também revela que ele a aprovaria, caso ela conseguisse impedir Mesh, deixando os alunos chocados. Ela diz que sua família é pobre e que queria entrar na escola a todo custo, mas havia mudado de ideia após Mesh salvá-la e pedi-la em casamento. Ué, mano, a mina é dodói demais. Ela havia confundido as palavras de Mesh. Ele disse que a carregaria mesmo ela dizendo ser pesada, fazendo ela se apaixonar. E ela nem ouve Mesh negando e começa a fantasiar sobre eles em seu mundinho. E nisso, Lute assume seu crime e age arrogante enquanto pergunta se há algum problema em ele reprovar pessoas da qual ele não havia gostado. Ele desdenha dos dois, falando sobre Irvine ter herdado a burrice de seus pais pobretões, e chama eles para porrada, preparando sua mana e um feitiço enorme, desafiando eles e dizendo que se pudessem derrotar um professor de elite como ele, estariam aprovados. Mas Mesh aparece na frente dele e quebra sua varinha com as mãos. Mano, o Saitama teria muito orgulho. E diz que o professor está falando demais, deixando Lute e todos os alunos em choque. Até seu avô e Brad dizem que ele realmente tem talento para quebrar varinhas. Lute começa a fazer birra quando Dumbledore aparece flutuando no céu, mandando ele calar a boca. A propósito, ele é o diretor da escola e seu nome é Alberg. Ele diz que assumirá o exame final e que ele seria refeito. Ele, muito puto, manda Lute ir à sua sala mais tarde. Após isso, ele dá início à última fase e teleporta Mesh para um salão escuro, perguntando a ele o porquê dele querer entrar naquela escola. E Mesh responde que o motivo é poder viver em paz com sua família, mas a resposta não agrada as pessoas ali presentes. Na próxima pergunta, ele questiona o porquê de Mesh ter ido salvar uma menina, mesmo tendo pouco tempo para concluir o desafio do labirinto. E Mesh diz ter sentido que se arrependeria caso não fosse salvá-la. Mas o Alberg diz que ele é do tipo que não pensa antes de agir, e pergunta o que ele faria se a Esfinge fosse forte demais, ou se ele não conseguisse quebrar os muros. Mas Mesh diz que conseguiria, ele teria que conseguir. O Alberg diz que ele parece não conhecer nada do mundo, e o pergunta o que ele faria quando um ser com uma força muito maior que a de Mesh aparecesse, liberando sua mana e invocando um demônio enorme na sua frente, o perguntando novamente o que Mesh faria se o Alberg fosse seu oponente. Todos na sala ficam assustados e comentam sobre a magia. Ela é uma magia negra que pega a alma da pessoa mais importante para Mesh e a coloca em um boneco que está quase sendo perfurado. Nisso, Regro, que está do lado de fora, no pátio, desmaia sem motivos aparentes, preocupando Brad. Quando o Alberg explica a Mesh que se o boneco fosse empalado, a alma não voltaria para o corpo de seu dono. Nisso, Mesh tenta dar um soco na magia do diretor, mas acaba ferindo seu punho. O Alberg afirma que isso é inútil, por ele ser extremamente mais forte que Mesh. E pergunta a ele novamente o que Mesh faria, mas nosso protagonista, muito B10, surpreende a todos parando o monstro com suas próprias mãos, e falando que a partir de agora seria um teste de resistência, para ver se ele consegue manter essa magia enorme até que Mesh cedesse. O Alberg então fala da responsabilidade que vem com grandes poderes, e também diz que ajuda os fracos e desestimula os fortes, chamando essa doutrina de Noblesse Oblige, e dizendo que ele se encaixa nessa categoria de pessoas, retirando sua magia e acendendo as luzes do salão. Ele pede desculpa e termina a prova. Mesh parece de boa com isso, quando decide responder a pergunta anterior de Alberg, e disse que se ele decidisse se opor a Mesh, ele o quebraria na porrada. Todos ficam em choque com a falta de respeito de Mesh, mas o diretor o aceita e dá as boas-vindas para ele. Aliás, Regro voltou à vida do lado de fora, enquanto estava deitado nas coxas de Brad. E com isso, Mesh é aceito na Academia Mágica Easton. Um tempo depois, já em sua sala de aula, eles estão aprendendo um feitiço para abrir cadeados. Mano,
Imagina um desse no Brasil. A professora realiza o feitiço, ele parece fácil, mas Mesh pega a tranca na mão e quebra ela, deixando a professora espantada. Ela começa a reclamar com Mesh, dizendo que ele não deveria ter feito daquele jeito e que ele está ali para aprender magia, mas ele mete o migué, que é meio ruim com magia. Seu colega de mesa está espantado com Mesh e já o taxa como alguém perigoso. Enquanto isso, um loiro bem suspeito está olhando para dentro da sala, com um sorriso macabro. Em outra cena, o menino que está próximo à mesa de Mesh está procurando seu dormitório e torcendo para que Mesh não seja seu companheiro de quarto. Quando ele então acha seu quarto, mas ele se importa. E Mesh toca seu ombro com a porta que está faltando lá em sua mão. O menino se apresenta, seu nome é Finn, e Mesh começa a relação deles dizendo que não entende muitas coisas e que daria trabalho para ele, agindo como uma pessoa simpática e normal, para logo após começar a narrar os nomes de seus músculos. Finn, mesmo querendo manter distância de Mesh, tenta ajudá-lo, sendo amigável, mas Mesh vai direto ao ponto em sua primeira pergunta e o questiona sobre como se vira um visionário divino. Ele começa a explicar-lhe sobre o sistema de moedas de ouro, que são conseguidas com deveres e desafios escolares. Dependendo do desempenho, se consegue moedas de ouro, prata ou bronze. Elas determinam a permanência ou a expulsão da escola, caso eles não consigam a nota mínima. Mas nisso, Mesh já está fritando e finge ter entendido, mesmo parecendo pronto para ser expulso. Porém, Finn o encoraja e manda ele se esforçar bastante, deixando bem claro que ele não se esforçaria junto de Mesh. E Mesh, após todo esse discurso lindo, tira 2 profiteroles de não sei de onde e oferece para Finn. E agora, começa a saga de nosso prota para se tornar o visionário divino. E é isso, galera, esse foi mais um episódio de Mesh, o episódio 2. Então, se você quer mais episódios dele, deixa like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo pedindo parte 3. Tamo junto, vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo e eu fui.